Gálatas 5, 22. Está escrito: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Vamos um pouquinho para frente. Segunda carta que Paulo escreveu ao seu filho na fé, a Timóteo. Vamos falar disso a semana que vem na escola bíblica. Segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, no verso 7, está escrito: porque Deus não nos tem dado, em outras versões, um espírito de temor, covardia, mas, tem uma vírgula, eu amo a vírgula na Bíblia, porque aí ela dá o porquê, mas nos deu um espírito de poder, amor e moderação. Repete comigo: moderação. O que é moderação? O que nós lemos aqui na leitura da palavra tem um nome, e é sobre esse nome que eu quero falar hoje. Equilíbrio. Repete comigo: equilíbrio. Temperança, nós lemos lá em Gálatas 5, 22. Está lá quem no meio? Equilíbrio. Aqui Paulo falando para Timóteo. Quem está aqui? Moderação. O que é moderação? Equilíbrio. Usar a cabeça, gente. Inteligência, equilíbrio. Antes da ação tem que ter um movimento dentro de nós para saber como será essa ação. Nome disso: equilíbrio em tudo. Tem gente, eu sei que você sabe, você conhece, extremamente equilibrada, sim ou não? Você conhece pessoas, tem gente equilibrada em todos os sentidos. Você fala: essa pessoa, ela é pontual, ela é equilibrada, ela sabe definir, ela sabe pensar. Gente, saber pensar é uma arte, porque tem gente que vai embolando tudo, não pensa, simplesmente já vai embolando tudo e vai tomando decisão e vai fazendo as coisas, e de repente o estrago lá na frente. Tem gente mais ou menos equilibrada, tem gente que tem lampejos de equilíbrio. Agora eu tenho certeza que você conhece, está cheio de gente desequilibrada. Desequilibrada emocionalmente, sentimentalmente, espiritualmente, profissionalmente, está uma bagunça. Nome disso: desequilíbrio. Eu não sei se você conhece alguém equilibrado em todos os sentidos, mas eu tenho certeza que você conhece pelo menos uma meia dúzia de pessoas que estão totalmente perdidas, desequilibradas. Se a gente olhar para as Sagradas Escrituras, eu estava olhando essa semana, eu estava buscando o que é equilíbrio na Bíblia. O que é equilíbrio na Bíblia? Equilíbrio na Bíblia é Deus. É a obra de Deus, tem equilíbrio. Olha, gente, se a gente prestar atenção, se a gente entender a proposta do que Deus está falando aqui, a gente consegue dar um rumo na nossa vida de uma forma legal. A gente consegue colocar as coisas nos seus devidos lugares. A gente consegue dar educação correta para os nossos filhos. A gente consegue ter um casamento equilibrado, abençoado. Porque eu estava olhando, aí eu abro a Bíblia e já chego em Gênesis. Quem que eu encontro em Gênesis? Deus. E aí eu vejo a obra da criação totalmente equilibrada. Você não vê nada fora do curso das coisas. Tudo funciona perfeitamente. Ordem de forma super equilibrada. Deus ali já começa a falar com a gente. Quer ver a coisa funcionando
positivamente, de uma forma linda, tem que ter equilíbrio em tudo. A natureza, dá uma olhada na natureza. O que me chamou a atenção para essa mensagem? Nós saímos do mês de agosto, entramos no mês de setembro. Exatamente no mês de setembro, comecinho, finalzinho de agosto começa setembro, finalzinho de agosto começa setembro, finalzinho começa setembro, é a florada do ipê. Não atrasa um mês, não adianta um mês a florada do ipê. Você vai ver o ipê rosa, você vai ver o ipê roxo, você vai ver o ipê amarelo, você vai ver o ipê branco. Isso me encanta. É maravilhoso, eu falo, o equilíbrio é lindo, é perfeito. Então você vê ali as luas, no seu tempo certo, as marés sobem, as marés baixam, depende da posição da terra, depende da lua, as gestações, tivemos agora a pequena Liz nascendo. Gente, certinho, as coisas caminham de uma forma ordeira, organizada, equilibrada, as estações. Eu estava lendo esses tempos atrás, tema até de uma outra mensagem. 23 mil quilômetros voam as gaivotas do Ártico e vêm para o Brasil sem parar, viajam, elas voam o tempo todo e elas chegam praticamente no mesmo dia, todos os anos, aqui no nosso país. E voltam, procriam, e voltam, e voam os 23 mil quilômetros de volta. Perfeito. Quem que dá ordem? Está na hora, gente, está na hora, bora voar para o Brasil, está na hora. A Piracema, hora que os peixes começam a subir, os rios, avançar as cachoeiras, subir de uma forma, de outra, tem que subir pela corredeira da água, porque tem que ovular lá em cima. Eu fico olhando para tudo isso, eu falo como Deus é lindo. E aí, você ainda não está impressionado? Aí você dá uma olhada no corpo humano, a perfeição, o equilíbrio, como funciona, tudo, o que precisa, qual é o combustível que o corpo precisa, quais são as necessidades que o corpo necessita, e por aí vai. Aí você vê, aí eu parei em Gênesis, aí eu dei uma olhada, o que Deus fez, a criação de Deus, eu falei, ser mais equilibrado do universo, nosso Deus. Existe desequilíbrio na terra, gente? Sim ou não? Existe. Quem é o responsável? O homem. E aí nós vamos melhorando a coisa. Continuo na Bíblia, saí de Gênesis e acabei de ver que aconteceu uma lambança lá em Gênesis. O desequilíbrio da desobediência. Gera-se a necessidade então de um plano de salvação. Ó Deus equilibrado de novo. Ó Deus tentando trazer a coisa para a ordem de novo, Alex. Pegou a bagunça, pegou o lixo, pegou a lambança que fizeram, vamos tentar organizar de novo essa casa. E Deus está falando com pessoas aqui dentro, está com a bagunça dentro de casa, vamos organizar essa casa de novo. Está com a bagunça dentro do seu ministério, vamos organizar esse ministério de novo. Aí a gente vai para o Evangelho. O Evangelho de Jesus, que Ele nos deixou simples, objetivo, organizado e equilibrado. Um Evangelho equilibrado, leve, repete comigo, um Evangelho leve, sem culpa, mergulhado no amor e na compaixão. Essa é a proposta de um Evangelho equilibrado. O que fez nascer um monte de doutrina, o que fez nascer um monte de dogma, não foi Cristo, não foi a palavra, não foi a vontade dele. O homem de novo. Lá vem o homem de novo e estraga aquilo que era puro, o Evangelho. O Evangelho dos homens, como que é, pastor? Eles achavam que podia dar uma melhorada, e essa melhorada fez com que desequilibrasse.
veio carregado de tradições, de doutrinas, de dogmas, cheio de acepção, que mostra um Jesus que nunca existiu. Esse evangelho criado, ajustado, a Bíblia não tem ajuste, viu gente? É ou não é? É sim ou não, mas teve ajuste. Esse evangelho criado, ajustado, que foi criado pelo homem, na verdade, foi para satisfazer as vontades e as necessidades humanas. Se tornou um evangelho totalmente desequilibrado, que não tem nada a ver com aquilo que Cristo ensinou. Criaram um personagem imaginário chamado Jesus, que tem credibilidade do nome, instituíram a religião pesada. Então, amados, eu estava pensando nisso e falei, poxa vida, e a gente estava num processo, num mês agora de planejamento. Eu falei, o que está errado no meio evangélico? O que está errado na criação? O que está errado na sociedade? Você encontra vários pontos que mostram total desequilíbrio em tudo. Gente, Deus não enviou à terra para nos salvar um ditador sanguinário. Ó Deus, pegando o lixo que o homem fez no Éden, e agora, quem que ele vai trazer para organizar e trazer equilíbrio de novo para a humanidade? Então ele não traz um ditador sanguinário, mas existe a salvação através de um ditador sanguinário por aí. Ele não nos traz, ele não envia um Rambo celestial para nos salvar, para nos livrar do mal. Ele também não enviou um habilidoso diplomata político para nos convencer sobre salvação e sobre o céu. Não. O que Deus faz? Olha o lixo do Éden, a lambança que fizeram, estava tudo no equilíbrio. O que ele faz? Ele envia seu filho, cheio de amor, da graça, da misericórdia, aonde nós poderíamos ser salvos através dele. Outros tipos de Cristo então foram sendo criados pela religião, mas que também não deu conta de fazer a lição de casa, pregando amor e misericórdia. Então esse outro Cristo que tem embutido na mente, na religião, nas igrejas, que são segmentos confusos, porque não são limpos, não são transparentes, e trouxeram para o rebanho um reflexo do sentimento humano e não de Cristo. Agora veja as características daquele que Deus pegou para equilibrar de novo, para trazer de novo o equilíbrio da salvação. E dá uma olhada no meio religioso que nós vivemos hoje, e que nós temos vivido nos últimos 2 séculos, e o que se tornou a igreja recentemente, mais um clube do que um espaço equilibrado, onde tem a palavra, onde tem o ensino, onde tem a exortação. Gente, sermão, sabe o que significa? Quando você recebia um sermão da sua mãe, o que era? Filho maravilhoso, lindo, cabuloso, tal. Não, filho, era chamando a atenção, é correção, é exortação. Você já parou para ver as cartas que são agradecimento, tem gratidão, mas é exortação para as igrejas? E não pode ser diferente hoje. Mas eu vou naquela igreja porque eu me sinto bem. Eu sempre falo isso, gente. Igreja, para você se sentir bem, o espaço ele proporciona, a mensagem ela talvez te proporciona, mas é para a gente refletir, para a gente ser transformado. A palavra do Senhor não é só para você se sentir bem, é para você ser transformado, é para você pegar uma vida desequilibrada e transformá-la em equilíbrio total. Eu estou acompanhando um coach, eu estou acompanhando um influencer, eu estou acompanhando isso, porque eu estou aprendendo agora como ter uma vida equilibrada. Se não for aqui, querido, aqui no passado era a base das leis, de tudo quanto era país cristão que existia. Eles tinham que começar por um lugar.
Isso começaram por aqui. Houve uma desvirtuação? Houve. Caminho? Tem sim. Mas e aí? A base foi aqui. Agora você pega. Olha, nós vamos agora ver a transformação. O equilíbrio novamente vai voltar. Mas a nossa igreja tem a sua doutrina, tem suas regras. Aí me aparece um cidadão aí. Um cidadão aí. Nome dele. Pega lá, irmã Kelly, coloca o nome do visitante lá, qual que é? Jesus Cristo Nazaré, beleza. Vamos dar uma olhada para a vida dele, ver se ele se encaixa dentro do formato da nossa igreja. Vamos lá, vamos dar uma olhada na genealogia dele. Suspeita, hein? Genealogia suspeita. Mas ele, pelo menos ele vem de uma família nobre? Não, é pobre. Você vê quando Maria e José chegaram no templo, as famílias abastadas levavam um cordeiro, levavam um cabrito, os pobres tinham que levar 2 pombinhas. Maria e José levou o quê? 2 pombinhas, eram pobres. Ele nasceu aonde? Ele nasceu em Belém. Belém é uma aldeia. Pior, ele não nasceu dentro de uma pousada, ele nasceu numa estrebaria. Tem certeza que ele quer congregar aqui mesmo nessa igreja, gente? E o que ele vem falando? Ele vem falando de arrependimento. Ele não vem falando de prosperidade, não. Ele não vem falando que você tem que ser, que você tem que conseguir, que você tem que conquistar, não. Ele vem pregando o amor, a misericórdia. Não sei se vai dar para encaixar esse obreiro aqui, não. Não sei, não. Tá? E os amigos dele? Ele é da alta sociedade, anda com o pessoal da Nata, Brasília e tal, Nova York. Ele anda com um pessoal meio complicado. É pescador, é um pessoal repudiado aí pela sociedade. Ele anda com pobre, para cima e para baixo, pessoas humildes. Tá certo, mano, tudo bem. Ele fica lá no banco, tem mais, é o seguinte, ele gosta de comer e beber junto, ele não perde uma festa. E pior, ele não faz isso com a nata da igreja, ele faz isso com pecadores. Mas na nossa igreja tem as suas doutrinas. Uma delas, no sábado a gente respeita. Não, ele trabalha dia de sábado também. Gosta de festa, gosta de criança, tem íntima compaixão pelos oprimidos, gosta de vinho. Não serve. Imagina Jesus preenchendo uma ficha dentro das igrejas que a gente conhece e colocando tudo isso aí. Sabe o que vai acontecer com Jesus? Se ele preenche essa ficha de membros de uma dessas igrejas que nós conhecemos aí, ele seria já disciplinado antes de ser membro. Disciplinado antes de ser membro. Seria exposto diante de toda a congregação com aquele discurso hipócrita. Nós precisamos orar pelo irmão Jesus. Você orando por Jesus. Mas é o contexto que você vive, é a igreja que você defende, é o que fizeram com a tua cabeça, com o teu coração, e você acha que está no lugar mais equilibrado do mundo, porque tem doutrina, tem dogmas, tem regras, tem padrão, tem perfil disso aí. E tem mais. Diante de tudo isso aí que se falou, 6 meses sem tomar ceia. Eu vi isso, irmão, chegar para mim e falou assim: misericórdia, pastor, eu estou na disciplina, estou há 6 meses sem tomar santa ceia, porque eu sou proibido. Um evangelho que mais espalha do que acolhe. E esses pontos acima fizeram com que a religião, lá 2000 anos atrás, matasse o Cristo. O evangelho de Jesus, do Jesus verdadeiro, não desse garoto propaganda que andam marketeando por aí, ele é real. A Bíblia fala, e ele diz com a própria boca dele: não, o meu fardo é leve, meu jugo não é pesado, e o meu fardo é leve. O homem, quando pecou no Éden, e um sentimento invadiu a alma dele, porque ele viu que pisou na bola, ele saiu do equilíbrio, ele se desequilibrou, e o nome desse sentimento é culpa.
A humanidade pagou pela desobediência dos primeiros humanos aqui na terra. E nós falamos um pouquinho disso aqui. E essa culpa gerada, produzida pelo inimigo, fez com que o homem se afundasse mais na desesperança. Adão, onde você está? Adão, cadê você? Adão, você está escondido por quê? Ouvi sua voz e tive medo, porque estava nu. Ele não estava nu até aquele dia? Até o dia do pecado? O que chegou agora na vida de Adão? A culpa. Não é só o medo, a vergonha, que iria caminhar com Adão, iria caminhar com as próximas gerações, iria caminhar com a humanidade, e ela caminha com você até hoje. A humanidade pagou pela desobediência. Essa culpa gerada e produzida pelo inimigo fez com que o homem se afundasse cada vez mais, sem esperança. O que acontece com o homem? Ele foi se afundando cada vez mais. O homem todo lambuzado do pecado, e Deus levantando gente, dando oportunidade de conserto. Mas pastor, por que isso não aconteceu lá atrás? Porque o gosto pelo pecado trouxe o desequilíbrio à humanidade. O homem, na verdade, no fundo, e agora toma para você, igreja, o homem, na verdade, bem no fundo mesmo, ele havia gostado de pecar. As palavras de Satanás não lhe saíam da mente, e é o que acontece muito hoje. Quais são as palavras de Satanás? Querido, querida, se lhe dar prazer, faça. Assinado, Satanás. Isso gera o que, Henrique? Desequilíbrio. Seu desequilíbrio emocional, seu desequilíbrio sentimental, seu desequilíbrio espiritual, seu desequilíbrio dentro da família. Se lhe dá prazer, mete o pé e vai. Desequilíbrio. É legal sentir prazer. E o inimigo foi infiltrando na mente humana que Deus estava atrasado, que Deus não é rígido, que Deus também é amor, a hipergraça agora, que vem sendo difundida para todo mundo saber. Não, pode fazer o que você quiser, irmã, o céu lhe espera, só se for o céu da boca da onça, porque não, eu acredito nisso. Nunca entrou na minha mente, no meu coração, vieram conversar comigo essa semana, uma vez salvo, sempre salvo, não. Preste atenção, Jesus não estava brincando em Mateus capítulo 25, que ele diz: todos os que cometem iniquidade. Ele falou assim: menos aquele que entregou a vida para mim um dia. Não, ele fala: todos que cometem iniquidade. Um dia eu entreguei minha vida ao Senhor, mas eu continuo cometendo iniquidade. Jesus fala assim: não, então você está no time de lá. E assim o seu instinto, a sua natureza foram sendo moldados pelo pecado. O controle da situação então deixou de ser de Deus e passava a ser do homem. Eu sou dono da minha vida, meu corpo, as minhas regras. Na minha família quem cuida sou eu. A maldade então se instalava no mundo, os crimes, a insanidade se proliferavam. Deus precisa convencer o homem de que quem tem o controle não é o homem, e sim ele. O homem é simples mortal, gente. Semana retrasada eu preguei um pouquinho aqui sobre a morte de Lázaro e os efeitos de 4 dias sepultado. Você viu que lixo que é o homem? Nas primeiras 12 horas, quando o sangue para de circular, já parou de circular, já congelou, já começa a romper as artérias. Das 12 às 24 horas, depois você pega a mensagem lá. O que é o homem, gente? Um mortal, pecador. Mesmo assim, ele é amado por Deus. Eu sou amado por Deus, você é amado por Deus. Somos pecadores, mas Deus nos ama. Ele insiste. Eu costumo dizer que nós servimos um Deus teimoso, porque a gente teme pecar, Ele teme perdoar. Ele teme pecar, Ele teme tentar dar um jeito na nossa vida e consertar. Você sabe aquele gerente obstinado no trabalho,
que tem um jovem aprendendo, não vai, gente, não tem jeito, não caminha, não programa. E ele fala: não desisto de você, cara, porque eu vejo em você potencial. E ele insiste, ele investe, ele trabalha, ele chama o menino, às vezes na sala dele, conversa e fala: cara, vai por esse caminho, olha, se esforça, lê isso aqui, aprende isso aqui, pega essa... Esse é Deus, ele não desiste. Ele poderia muito bem meter o pé e falar assim: não quer, não quer, tem quem quer, vira a página e vai para outro. Mas ele não desiste, ele não desiste de você. Olhe para o teu irmão e fala assim: Deus não desiste de você, Deus não desiste da sua família. Fala aí para ele: Deus não desiste da sua casa, Deus não desiste dos seus filhos, Deus não desiste de você. O que Deus faz então? Ele vê aquela bagunça lá no Éden, acontecendo tudo aquilo que estava acontecendo, ele fala: não, equilíbrio, preciso organizar a casa. Então ele procura alguém para pregar para os homens naquele tempo, e encontra um chamado Noé. Tem um sentido tão poderoso a história de Noé, gente. Não é simplesmente uma arquinha que ficou balançando 40 dias chovendo, e depois vai para 1 ano e pouco até ela sentar no Monte Ararat. Que história bonitinha para a gente contar para a criança. Gente, se um dia, eu já preguei, mas qualquer dia eu vou trazer o verdadeiro sentido de Noé, o porquê Deus levantou aquele homem, o porquê de todo aquele processo. Deus sempre levanta um remanescente, querido. Eu quero acreditar que na cidade de Jundiaí, no ano de 2025, 2026, o remanescente tem que ser a IBP. Nós temos que ser a igreja levantada, aleluia. Nós temos que ser a igreja levantada para pregar o amor, para pregar a palavra, para pregar a fé, para sair desse meio, desse conluio, desse mecanismo político maldito que existe por aí, essa esfera de igrejas, empresas hoje. Não, o que eu busco, querido, não é riquezas, o que eu busco é o céu. O dia que você tiver que se encontrar com Deus, Deus vai falar para você: conta a sua história. Você vai contar a sua história. O pastor, ele vai ter que contar a história dele, vai ter que dar conta da família dele e do rebanho dele. Porque se alguma alma que se perder por conta de uma besteira que saiu daqui, eu vou ter que explicar para ele. E aí? Não tem explicação com Deus quando você foge da palavra dele. Ele sabe qual é a palavra dele. Deus sempre levantou remanescentes. E Noé prega ao mesmo tempo que constrói. Noé prega para quem? Para a humanidade daquela época, ao mesmo tempo que ele faz, ao mesmo tempo que ele edifica, ao mesmo tempo que ele constrói uma arca. Depois de 120 anos, a arca está pronta, o povo não. Depois de 120 anos, a arca está pronta, a arca da salvação está pronta, aleluia. E o povo? A arca está pronta, gente. Você ouviu? Deus vem falando, a arca está pronta. E quem entra na arca? A humanidade não convencida, afundada no pecado. E Deus toma uma ação que com certeza cortou o coração do Criador. E Deus enterra, sepulta nas águas do dilúvio o pecador com seus pecados. Houve ali o que, pastor? Um batismo. Um batismo das águas do dilúvio, para nascer uma nova geração, que depois desse evento, vai ter o evento de Babel, a humanidade se espalha. E diante da promessa de Deus, que não batizaria mais a terra, porque por isso que a palavra diz um só batismo, um único batismo.
o tempo vai passar e o mundo, instigado pelo inimigo novamente, cai em desgraça. E aqui lendo, e a gente continua na Bíblia, e Deus dá continuidade ao plano de salvação depois de Noé. E o plano de salvação dependia da preparação e a vinda de Deus aqui na terra. Agora já não ia, ele iria vir, só que ele precisava preparar o terreno. Então ele escolhe um pedaço de terra conhecida lá na Ásia como Crescente Fértil, que mais tarde viria a se chamar Canaã, e depois, mais tarde, seria Israel. Não é esse Israel de hoje, tá, gente? Israel de hoje você deleta. Então Deus começa um povo através de Abraão. Remanescentes improváveis vai fazer parte da história de Deus. Presta atenção que essa parte ela me chama muita atenção. Muita gente vai fazer parte dessa história, o plano de salvação, a preparação. E aqui Deus começa um povo através de Abraão. E remanescentes improváveis são os responsáveis pela genealogia de Deus para quando Jesus viesse, que é Deus encarnado aqui na terra. Gente, a minha genealogia, a minha, do pastor, é assim. Quase impediu de eu me casar com a Rosana. O pai dela não autorizou o nosso casamento por conta da minha genealogia, dos meus familiares, principalmente do meu pai. Ele é filho de fulano. Então não rola, não vai dar certo, não quero. Já pensou o prejuízo que a Rosana ia ter se não casasse comigo, gente? Já pensou? Então, eu tenho maior orgulho da minha humildade. Bora. A genealogia de Jesus. Deus vindo à terra. Mas dá uma olhadinha, menina. A genealogia dele. Passa pela gestação para começar, de uma mulher de 90 anos, que concebeu um filho, o marido dela tinha 100. Segue. Passa por Isaac, considerando sua esposa estéril, Rebeca, mas passa. Vai gerar um patriarca chamado Jacó, que Deus mudaria seu nome na frente para Israel. É outro improvável. Segue um pouquinho mais. Um dos filhos de Israel, de Jacó, chama Judá. É um dos mais desonestos que tem. Ele vai gerar um filho através da sua nora, chamado Tamar. Bíblia. Ó Deus vindo à terra. Olha a família dele lá atrás. A genealogia passa por Raabe. Você sabe quem é Raabe? Vai ser a tataravó de Davi. Sabe quem era Raabe? Raabe era uma das prostitutas que morava e vivia nos muros de Jericó, que vai casar com um jovem chamado Salmão, um dos homens de Josué. Vai gerar um filho chamado Boaz, que vai casar com uma estrangeira chamada Ruth, que lá na frente vai ter um neto chamado Jessé, e esse Jessé vai ter um filho chamado Davi, que vai ter um filho chamado Salomão, e a coisa vai, ela passa por Salomão, depois Ezequias, Manassés. Manassés, para quem não sabe, foi um dos piores reis da história de Israel. Ele foi o que mais reinou 50 anos, mas é um filho de Ezequias, que um dia pegou seu filho e colocou nos braços de Moloque. Eliezer, esses dias atrás, ele ministrou um pouco sobre isso, sobre deuses. Incandescente, aquele bicho todo de bronze, incandescente, pegando fogo por dentro, as brasas, os braços dele de metal. A criança nem chegava no colo daquele bicho, já morria de calor antes. Passou por esse cara. E aí, o que vai acontecer? Numa aldeia do norte de Israel, ele vai nascer em Belém, numa estrebaria, mas vai viver numa aldeia no norte de Israel chamada Nazaré, lá na Galileia. Tudo improvável, gente. Para completar, Deus vai fazer ele nascer numa estrebaria de animais, filho de uma jovem camponesa e um carpinteiro chamado José. Você está querendo dizer com isso, pastor?
Tudo isso Deus está fazendo para buscar o equilíbrio. Pastor, mas está tudo desequilibrado. Olha a bagunça. Não poderia ter vindo de uma família burguesa, de uma família de diplomatas, de religiosos, poder. Não. Tudo isso para mostrar, querido, que não interessa de onde você veio. Interessa como Deus vai te usar e quem vai ser você no seu tempo, na sua geração. Você tem uma obrigação nessa geração que você está vivendo: fazer a diferença. Você não pode ser uma cópia piorada do que foram seus pais, seus avós. Você tem que se levantar e falar assim: não, eu vou buscar equilíbrio de novo. Ele nasce, cresce, adulto, se apresenta, se batiza, começa seu ministério curto, apenas de 3 anos. O evangelho é plantado. Olha o equilíbrio chegando. A direção é dada, a culpa é removida, o acesso a Deus é liberado através do sangue de Jesus. Por ser o improvável, matam ele. Quem é esse Jesus? Ele é crucificado, morto. Pastor, então tudo aquilo que o senhor falou para buscar de novo o equilíbrio é sepultado dentro de uma tumba, colocado uma pedra e ali se encerra? Não. Agora que vem o legal, agora que vem o lindo de Deus. Porque até agora, querido, Ele só criou gente, formou gente, preparou gente, mas chegou agora a hora do Senhor manifestar a sua glória e trazer equilíbrio, trazer a fé, trazer a esperança e sobretudo trazer a salvação perdida no Éden. Quando você levantou a sua mão e entregou sua vida a Cristo, você apenas não estava fazendo um gesto religioso. Você não estava com um gesto religioso. Você estava falando: Senhor, eu quero ter de novo a minha vida equilibrada, na presença coberta pelo sangue de Jesus. Mas quem é a morte para ter a palavra final diante de Deus? A pedra é rolada, Jesus ressuscita, e esse evangelho de boas novas de Deus veio para salvar e não para culpar. Eu creio que nós estamos, irmãos, isso aqui falou muito forte ao meu coração recentemente, conversando com a minha esposa. A gente tem visto o que tem se tornado o mundo. Me aponta um lugar no mundo que está tudo bem. Os 4 cantos da terra, apesar que a terra é redonda, tem uns que falam que é plana, mas tá. Os 4 cantos da terra, me fala um que está legal. Se você falar assim: não, tal lugar está bom, eu faço uma pesquisa rapidinho e aponto pelo menos 10 a 20 pontos que não está legal lá. Não está legal lá. E eu creio que nós estamos fechando, então fazendo parte de um ciclo novo da terra. Eu creio que nós somos a geração que tem provado um pouco das ações do bem e do mal. A gente tem visto o bem e o mal. A gente tem visto um desequilíbrio medonho, louco. Gente, nós somos a geração que no ano de 2000 eu não lembro exatamente, nós vimos um tsunami varrer região da Indonésia. Nós somos a geração que nós vimos 2 torres que ostentavam riqueza vir ao chão. Simplesmente não foi um avião que bateu, veio ao chão, matando milhares de pessoas. Nós somos a geração que viu uma pandemia que ao mesmo tempo tocou os 4 cantos da terra e matou gente nos 4 cantos da terra. Você parou para pensar que geração você nasceu? O teu avô não viu isso, teu bisavô não viu isso. Peraí, isso não faz a gente pensar que a gente faz parte de uma geração diferenciada? Tudo isso que temos considerado muitas vezes como normal, não é. Há algo no ar. Não é, gente. Prenúncio de algo grande. Eu não sei. Eu gostaria muito que fosse a volta do Cristo, mas eu não sei ainda o que vem, porque se você entrar numa das matérias que a gente vai trabalhar um pouquinho para frente, que é escatologia, e muita coisa vai se encaixar. E a escatologia é fim dos tempos. E eu não vou pregar hoje sobre o final dos tempos, mas precisa. O pecado foi relativizado nos últimos tempos. A sociedade tem procurado encaixar o que antes era abominação à normalidade.
A mesma sociedade não tem prestado atenção nos sinais. Em cada prego que os Noés dessa geração, nos dias de hoje, têm pregado nos púlpitos das igrejas, as pessoas não têm prestado atenção. Tem uma arca, tem havido um esforço enorme para tranquilizar a sociedade com discurso triunfalista. Hoje nós não temos pastores, hoje nós temos coaches, temos palestrantes da relatividade, nós temos palestrantes da normalidade, nós temos da prosperidade, nós temos palestrante está cheio, os caras são bons, eles convencem. Lembre-se que o primeiro discurso triunfalista para os crentes aconteceu no Éden. O primeiro discurso triunfalista no mundo aconteceu no Éden, quando Satanás, a serpente, disse para Eva: não tem problema, você não morre. Pelo contrário, ele tem medo que você seja como Deus. Outro extremo é o que se tem feito com o nome de Deus. Correntes apresentam um Deus carrasco, sanguinário. A religiosidade, né? A religião tem imposto sobre os ombros das pessoas mais peso, um peso doutrinário, maligno, que tem alienado pessoas a seguirem regras debaixo do chicote humano. Gente, vocês param com essa conversa? Não, lá na IBP a gente está debaixo da cobertura espiritual do pastor Djalma. Para com isso. Isso aí veio, querido, do neopentecostalismo, nas igrejas pentecostais. Sabe o que acontece quando você acha que está debaixo da minha cobertura espiritual? Você se torna um meio escravo. O que eu falar, você... Não é não, filho. Você está debaixo do sangue do Senhor Jesus. Se cuida. Não joga... Você é louco, não compensa. Você passar isso para mim? Eu oro por você? Oro. Tem dia que eu fico lembrando, está faltando alguém, né? Eu fico ali. Muitas vezes eu vou até na relação de membros. Você não está nos membros ainda, né? Não tem orado por você não. É fácil ser membro da IBP, tá? Porque eu esqueço, gente. Eu oro pelos visitantes que estão visitando a igreja hoje, tá? A gente manda uma mensagem, tá? Porque a gente não quer esquecer. Tem que ter esse vínculo, tem que ter essa linha, né? Gente, mas daí falar que não, você está debaixo das minhas orações, mas não da minha cobertura espiritual, porque eu não blindo você. O que garante a sua blindagem é o sangue do Senhor Jesus. Amém, amados? Então, Jesus diz que esses que impõem peso sobre os ombros dos necessitados, esses são incapazes muitas vezes de mover um dedo. Mas fica, você vai fazer isso, você tem que fazer aquilo, você é obrigado, você não pode. Os meninos chegaram para mim essa semana e falaram: pastor, bora à praia. Eu falei: você perdeu o juízo, moleque? Estou acabando de chegar de trabalho, de viagem. Bora, pastor. Outro prega. Eu falei: pensa que é assim, Zé? Vamos para a praia, vamos para Ubatuba. Eu falei: mas quem vai? Aí ele começou a falar quem vai. Eu falei: não vem ninguém na igreja domingo, gente. Eu falei: tá precisando chover, né, gente? Aí tá, Deus não manda a chuva. Foram. E ainda chega lá, pastorzão, onde nós estamos? Ô, miséria. Isso não é cobertura espiritual, gente. Isso é respeito. Veio falar com o pastor. Não vieram pedir, vieram informar, mas vieram falar. Eu acho isso de uma beleza leve, de uma coisa tão gostosa. Esse relacionamento fica meio paizão, né? Fica um negócio assim gostoso. A Rosana às vezes me chama a atenção, falou assim: não, você não vai falar com ele, tá? Eu gosto demais desse menino, você, pega leve com ele. Eu falei: deixa eu dar a bronca necessária. Então existe esse negócio
entendeu? Mas chamar isso de cobertura espiritual, não, vocês estão debaixo das minhas orações. Amém, amados? E o Senhor, Ele fala que esses que impõem sobre os ombros do necessitado, eles são incapazes de mover um dedo, pagarão caro. Aqueles que não entram e não deixam o outro entrar, pagarão caro. Assim como os pecados que nós vemos descaradamente expostos, tidos como normais nos dias de hoje, chegam às narinas de Deus, isso é Bíblia, chegam às narinas do Senhor. Essa pseudo santidade enrustida de maldade também faz com que Deus pese a sua mão no tempo certo. Pastor, você falou tudo isso por quê? Porque eu estou falando hoje de equilíbrio. O cristianismo devia ser vivido com equilíbrio e não como peso. Não como peso. A salvação jamais deveria ser colocada como uma moeda de troca. Quer ser abençoado? Participa da fogueira, participa do envelope, passa debaixo do arco tem o de bronze, tem o de prata, tem o de ouro, você passa ali, olha o vale do sal, vamos passar aqui em cima, o que fizeram com o evangelho? O que estragaram a palavra? Tentaram desequilibrar aquilo que estava vindo num processo de equilíbrio. A salvação jamais deveria ser colocada dentro dessa condição. Ele veio para simplificar tudo isso, e ainda nós vemos com frequências esses abusos cometidos por alguns segmentos religiosos. Equilíbrio. Dá para se ter uma vida bonita e equilibrada, pastor? Dá. Eu sou prova disso. Tem muita coisa ainda que precisa ajustar, mas dá. Fala para alguém, dá para ter vida equilibrada, irmão? Fala aí. Dá para ter equilíbrio na vida. O mais interessante é que todos nós sabemos fazer isso. Eu vou repetir. O mais interessante é que todos nós sabemos o caminho. Equilíbrio faz parte de qualquer área da nossa vida. Eu não sei se você já viu, mas já deve ter visto. Os mais antigos aqui que iam em circo, né? Os circos antigamente era interessante. Tinha música, trazia show dentro do circo. Teve circo, até circo rodeio no passado, né? Isso é do tempo do pastor Daniel, mas vocês talvez não lembrem direito. Mas assim, também existia, né? Circo de Soleil, todo mundo só acha que circo só tem o nome, Soleil, não, mas tem. E você vê os trapezistas. Estamos falando de equilíbrio. Um trapezista, ele anda numa corda, por quê? Ele treinou equilíbrio. Então não pensa que você vai sair daqui hoje extremamente equilibrado. Não. Há treino, a queda, levanta de novo, sobe no trapézio, tem uma rede lá embaixo, sobe de novo, tenta de novo. Ele se aplicou, ele colocou em prática a sua vontade de se equilibrar. Então, para ser equilibrado, você tem que ter vontade, tem que ter desejo. Como está a sua casa? Está tudo equilibrado? Como estão as suas finanças? Está tudo equilibrado? Mas você não pensa que você vai sair daqui, já pagou as contas lá fora, já está tudo certo, e amanhã você já está com sua vida financeira equilibrada? Não, é treino. Quem está entendendo, diga amém. É treino. O equilíbrio é treino. Você quer conhecer a palavra, você tem que treinar, você tem que estudar. Você quer pregar a palavra, você tem que treinar, você tem que estudar. Você quer dirigir bem, você tem que treinar, você tem que fazer o teórico, o prático. Você quer tocar, você tem que treinar. O trapezista, ele se aplicou. Quantas vezes ele não caiu? Quantas vezes talvez ele não pensou, não tem jeito, isso aqui não vai equilibrar nunca, essas contas nunca vai equilibrar, nosso casamento nunca vai equilibrar. Ele desistiu para se tornar um trapezista exímio? Não. Ele falou, vamos tentar mais um pouco. Então muitas vezes é o seguinte que a gente precisa fazer, vamos tentar mais um pouco, vamos treinar mais um pouco. O que faz dele um equilibrista foi a dedicação e foco. E Jesus, ele nos chama para uma vida equilibrada. O mundo que você vive, que eu vivo, é a corda. Você vai ter que
Andar nela, filho. O mundo é a corda esticada que nós temos que equilibrar no mundo que vivemos. Muitos querem se equilibrar, e aí que está o grande problema: se apegando a coisas, tentando se segurar em algo. Então isso não é equilibrismo. Querem apegado a coisas, a pessoas, a riquezas. Em que você é apegado enquanto você caminha nessa corda bamba? Eu sou apegado a dinheiro, eu sou apegado à família, eu sou apegado a filhos, eu sou apegado a trabalho, eu sou apegado à religiosidade, eu sou apegado à doutrina. Você sabe o que faz um equilibrista se manter, equilibrar lá em cima? A vara que ele segura. Se o mundo é a corda, coloca uma coisa no teu coração para você sair daqui hoje: a palavra de Deus é a vara que te mantém no equilíbrio lá em cima. A palavra de Deus é a vara que te dá equilíbrio. Quando você dispensa a vara e tenta pegar outras coisas, invariavelmente você cai. Você deve achar que ser equilibrista deve ser muito difícil, e eu quero te animar dizendo: não é difícil, é um segredo. Como, pastor? Simplifique a tua vida. A vara que dá equilíbrio é Deus e a sua palavra. Muitos dispensam Deus e a sua palavra, se apegam a uma militância, se apegam a uma doutrina, se apegam a uma religiosidade, se apegam a dogmas, se apegam à igreja, se apegam a um pastor, a um ídolo, e não se apegam a Deus. Está segurando a peça de equilíbrio errada. Deus é o nosso equilíbrio em cada passo que nós damos. E como que o equilibrista faz? Ele sai correndo? Não, ele vai com cuidado. É um passo de cada vez. Não queira avançar, não queira sair na correria, no desespero. Jesus foi o equilíbrio em pessoa. Ele nos ensinou a ser também. E o equilíbrio te faz o que, pastor? Uma pessoa tranquila, em paz, sorridente. Você sabe por quê? Aqueles homens carrancudos, festa franzina, que cheiram naftalina em seus paletós, que buscam defeitos, pecados em você para expor diante da comunidade dos santos, esses são infelizes, porque eles estão equilibrados em outra coisa, gente. Eles estão equilibrados na doutrina. Pessoas que ficam observando cada palavra sua para te acusar. Eu já passei por isso. Eu tenho uma raiva de gente assim. Essa parte da raiva você corta. Uma vez eu falei, conversando com gente assim: Caio, eu falei para a pessoa: sabe umas coisas que eu adoro? Eu adoro pudim. Pastor, adorar somente a Deus. Ah, lá se lascar. Vá pagar a mulher do Yakult, gente, pelo amor de Deus. É uma pegação no pé por umas besteiras. Você ouvir um poema, ler um poema, é pecado. Música que não for da Damares, é pecado. A música da mulher diz que vai estar na plateia. Você vai estar na plateia, vai estar lá. Gente, você vai se lascar. Olha, isso é música. Festa é pecado. Ir numa festa é pecado. Não só pode ir na festa de crente. Eu e essa moça aí. Gostou do moça? Eu e essa moça aí fomos fazer um casamento no interior, 500 quilômetros daqui. Fazer casamento de crente é bom demais, né? E fazer casamento de quem não é? Foram buscar em Jundiaí um pastor e uma pastora. Falou assim: eu quero que vocês venham fazer o nosso casamento aqui. E você sabe o que nós fizemos lá? Nós festejamos, nós abraçamos, nós falamos de Jesus. As pessoas vinham em volta da nossa mesa, querer saber como que funciona isso. E eu tenho certeza que, conversando com a gente, pessoas saíram ali chorando. Sabe onde a gente estava? Não estava no altar, estava numa mesa, conversando, se divertindo, brincando e falando do amor de Jesus de uma forma irreverente, bonita e gostosa.
Agora se eu estou lá Rosana foi de tênis, vestido de tênis, eu bem socialzão, mas o principal estava na vara. Aleluia. E aqui que estava o segredo, Diana. Aqui estava o segredo. Eu falei, eles estão lascados. Eles pensam que a gente vai chegar aqui com sermão, tal, e vai sair daqui todo mundo quebrantado. E saíram. E a Rosana falou para mim um negócio assim, falou, gente, eu nunca participei, com respeito a todos os casamentos que a gente já fez, um casamento tão de Deus como foi esse. Equilíbrio. A mensagem que eu preguei foi aquela, o percurso é mais importante que o destino. O que você está fazendo hoje vai determinar seu destino. O que você vive hoje determina seu destino. Estou preocupado com o futuro. É o futuro, pastor, é o futuro que me importa. Não, filho, é o dia a dia. Jesus disse o quê? Para cada dia? Para cada dia já tem poeira, meu irmão. Já cada dia tem que limpar, cada dia já tem que cuidar. Outros vivem no passado. Passado, minha história. Não, passado está no túmulo. Futuro ainda está no ventre. O percurso é mais importante que o destino. E foi a mensagem que a gente deixou lá, pegou e veio embora. Religioso diz, você vai numa festa que Jesus entraria com você? Vai sim. Jesus só não entraria que se o vinho fosse porcaria ou acabasse, ele trocava por vinho bom. Larga de ser religioso, doutrinário e viva o evangelho com leveza. Pastor estava de bermuda domingo no mercado de chinelo. Ô miserável, você queria que eu tivesse de terno? A igreja dele é porta larga, tem 2,5 de abertura. Lá todo mundo toma Santa Sé. Gente, é cada coisa. Agora peguei. Eu vi a pastora, né, na praia. Ela não teve nenhum cuidado de colocar uma saia em cima da camiseta, por cima do maiô. Eita, inveja, hein, irmã? Vai se curar, Jó. Vai. Amados, cada um segue a vida que quiser, mas que siga com equilíbrio, amém? O Evangelho de Jesus mostra ele cercado, não de santos, mas de pecadores. Mostra um Jesus alegre, festeiro, mas firme. Jesus era simples, mas era sério. Amava o pecador, pegava pesado com os religiosos. Você sabe por quê? O pecador ainda tem jeito. O pecador ainda tem jeito, mas o religioso parece que não tem jeito. O religioso doutrinário, aquele que sacramentou dentro dele um dogma, esse parece que não tem jeito. Mas o pecador tem jeito, por isso que ele insiste. Dá para ter uma vida na presença de Deus com equilíbrio, pastor? Dá. Porque ele é a vara que te sustenta no trapézio da vida. Nós seguramos e atravessamos esse tempo que ele nos reservou. Para alguns a corda da vida é comprida, vai longe ainda. Para outros a corda do trapézio é mais curta. Mas o tempo que passar segurando em Deus, você não cai. Deus se alegra ao ver a alegria dos seus filhos. Por isso, meus irmãos, seja feliz. Para encerrar, seja feliz, viva intensamente na presença de Deus. Viver intensamente é diferente de ter uma vida louca. Viver intensamente na presença de Deus é uma coisa, ter uma vida louca é outra. Viva intensamente no meio de um mundo de tanto choro, e Deus nos convida a ser alegres, felizes e se equilibrar nele. Se equilibre em Deus. Eu achei aqui a fonte do equilíbrio.
Eu achei aqui a fonte do equilíbrio. Velho Testamento, Novo Testamento, Apocalipse, não interessa. Mas eu tenho a base que me dá o equilíbrio já há décadas. Participe das coisas de Deus, mergulhe nas coisas de Deus. Aproveite a corda da vida para se equilibrar na presença de Deus. Se coloque em pé. Por que nós estamos fazendo acampamento de jovens? E você sabe qual que é a base? É mostrar para os nossos jovens equilíbrio. Por que você acha que a gente está fazendo reuniões às terças-feiras e sábado que vem nós vamos fazer um encontro de homens? Para mostrar para os homens que tem como ter uma vida equilibrada. Por que você acha que a pastora Rosana vai fazer o encontro de mulheres dia 25 de outubro só com as mulheres? Para mostrar para as mulheres que a gente pode viver uma vida equilibrada na presença de Deus. Por que você acha que o ano que vem, em novembro do ano que vem, de 6 a 8 de novembro do ano que vem, lá em Águas de Lindóia, 3 dias naquele hotel, nós vamos falar para casais? Porque a gente acredita que o casal pode ter uma vida equilibrada. Agora você ficar correndo atrás de fogueira, atrás de Vale do Sal, atrás de envelope azul, amarelo, atrás disso, meu irmão, esse é o total desequilíbrio da vida de um cristão. Se você concorda, se você entendeu, diga amém. 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 Abaixa a tua cabeça. Senhor Deus e Pai, eu tinha dúvidas sobre o que o Senhor queria tratar com a tua igreja nessa manhã, mas foi tão bom o Espírito Santo ir confirmando aquilo que a princípio já foi dado. Senhor Deus querido, aqui está a tua igreja. Nós não somos uma igreja de desequilibrados, nós somos uma igreja que caminha no trapézio da vida, que seguramos, meu Pai, na vara da tua palavra, do teu poder, da tua graça. E nós queremos nessa manhã, Pai amado, te agradecer, pedir socorro, meu Pai, porque muitas vezes nós caímos, mas a rede do Espírito Santo nos sustenta e não deixa com que a gente se arrebente e nos coloca de novo no trapézio da vida. Tenha misericórdia de nós, Pai. Abençoa, Pai amado, cada filho seu que nessa manhã veio, Senhor querido, buscando uma resposta para suas indagações, buscando uma resposta para suas inquietações da vida, buscando uma resposta e uma direção para esse desequilíbrio que passa em algumas áreas das suas vidas. Deus meu, poderoso e santo, abençoa cada vida, meu Pai. Orienta, direciona, fortalece, capacita, em nome do Senhor Jesus. Há pessoas aqui, meu Pai, que andam com desequilíbrio, Pai amado, na sua saúde. Outros, Senhor Deus querido, na sua vida sentimental. Outros, meu Pai, na sua vida financeira. Outros, Pai amado, no seu casamento. Outros na relação com filhos. Pai, isso é desequilíbrio. Mas o Senhor, Pai amado, o Senhor está trazendo de novo para a base, recomeçando, treinando, preparando, Pai amado, para que haja uma vida equilibrada na vida dos teus servos. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, Salvador, equilibrado em tudo que fez na terra e na sua criação, no Evangelho, Pai amado, e para nossa salvação, eu oro nessa manhã, em nome de Jesus, amém.